Olá, seja bem-vindo ao curso de baixo da Music Dot. Eu sou o Leandro Ferreira e vou te ajudar aqui nesse curso básico. Vamos lá então falar um pouquinho do nosso instrumento? Primeira coisa, você deve ter percebido enquanto eu estou tocando que o som do baixo é um pouco mais grave do que o som de uma guitarra, de um violino, por exemplo, um cavaquinho, certo? E quando eu falo grave, é um som mais grosso, um som mais gordo, tá? Quando eu falo agudo, um som mais fininho, tá? Só você lembrar, por exemplo, o som da guitarra, o som do violino é mais agudo, digamos assim, do que o do baixo, certo? Bom, falando um pouco mais dessa questão de grave e agudo, é legal você comparar um som com o outro, tá? Um mais grave, um mais agudo. Por exemplo, eu posso comparar o som de uma corda do baixo com outra para ver qual que é mais grave e qual que é mais aguda. Você viu como a gente pode aplicar esse conceito até nas próprias cordas do baixo ou para qualquer som que você tiver a intenção de fazer essa comparação, certo? Ó, se eu tocar aqui a primeira corda do nosso instrumento e a última, você vai ver que a primeira é mais aguda, mais fina, né? Um som mais fininho do que a última corda. E já que eu estou falando de primeira, de última, vamos conhecer mais essas cordas então, tá? As cordas do baixo a gente conta de baixo para cima, ok? Corda 1, corda 2, corda 3 e corda 4. E essas cordas, além do número que eu estou dando para elas, né? 1, 2, 3 e 4, elas também podem ter um nome. Mas qual o nome? O nome da nota que ela soa. Quando eu toco a corda 1, o som é da nota Sol, tá? Então eu chamo ela de Sol. Quando eu toco a corda 2, é som da nota Ré, tá bom? Quando eu toco a corda 3, é som da nota Lá. Quando eu toco a corda 4, som da nota Mi. Então, pelo som das notas que elas soam, a gente dá nome para elas, tá? Corda Sol é a 1, corda Ré é a 2, corda Lá é a 3 e corda Mi é a 4. Você deve ter percebido aqui que eu estou usando um baixo de 4 cordas. Por quê? É o que eu considero mais adequado para um aluno iniciante. Mas se você tem um baixo de 5 e 6 cordas, você pode usar tranquilamente nesse curso, tá? Um baixo de 5 cordas tem uma corda a mais aqui em cima, uma corda mais grave, tá? Um baixo de 6 cordas, além dessa corda mais grave que vai ter no de 5, tem uma mais agudinha, mais fininha ainda do que essa aqui, a primeira, tá bom? Última dica que eu dou aqui para a gente começar a tocar a nossa música. Hoje a gente vai tocar a música Back in Black, do AC/DC. Começamos bem já, né? Primeira coisa que você vai tocar relaxado, certo? A ideia é, tensão muscular não faz bem para o nosso instrumento. Você não usa muita força e você não usa os membros de forma enrijecida, dura, certo? Então, toca relaxado que você vai conseguir um som melhor no seu instrumento, tá bom? Outra coisa, a gente não toca o baixo como se fosse um violão, certo? A gente não faz batidas. Existem até baixistas que fazem essa técnica, mas de uma maneira muito avançada. E outra coisa também, como que a gente vai fazer aqui som nas nossas cordas? Usando a técnica do pizzicato, tá? Um dedo depois do outro. O indicador e o médio. Vamos fazer aqui um pouquinho, ó. Você pode até fazer aí com o seu baixo também. Para você ver que a gente toca um dedo de cada vez, ok? Vamos lá para a nossa música então, porque você sabe que aqui na Music Dot, todo final de aula a gente toca uma música, e eu tenho certeza que você vai conseguir tocar essa música, ok? Bom, primeira coisa, vamos olhar aqui os dois quadradinhos. Eu dividi em dois para, digamos assim, ficar mais fácil para você, certo? Duas fases, pode-se dizer. Outra coisa, eu quero que você olhe aqui nos numerozinhos 1, 2, 3 e 4. Esses números são as cordas do instrumento. Então, quando aparecer uma nota ali no número 1, por exemplo, é sinal de que você vai fazer uma nota na corda 1. Quando aparecer uma nota ali no número 4, que é o que vai acontecer na nossa música aqui, você vai fazer uma nota nessa corda 4, ok? Então, a primeira coisa aqui que a gente vê, ó, a gente tem um Mi na corda 4. Como que a gente vai fazer o Mi? Você lembra que eu falei que a nota que a gente tem quando a gente toca a corda 4 solta é a nota Mi? Então, quando você tocar essa corda aqui, você já vai estar fazendo a nota Mi, que é a nota que está pedindo na nossa música, certo? A gente tem mais outras duas notas só nessa música, que são
as notas Ré, que é a próxima que a gente vê aí, e a nota Lá. Então, a gente já sabe quais notas a gente vai tocar. Quando pedir o Ré, você vai tocar a corda 2 solta, ok? Quando pedir o Lá, a corda 3 solta. A gente não vai usar aqui notas na mão esquerda, tá? A mão esquerda vai servir para fazer outra coisa nessa música que vai usar aqui na nossa barrinha. Você está vendo que você tem 2 barrinhas vermelhas, certo? Essas barrinhas, elas acontecem depois de algumas notas. O que a barrinha vai fazer? Ela vai emudecer o som dessa nota. Então, quando eu tocar o Mi aqui, ó, vamos lá olhar na primeira nota que aparece na música. Mi, e já tem a barrinha, não tem? Quando você vê a barrinha, você vai colocar as mãos sobre as cordas e vai interromper o som dessa corda, ok? Então, Mi, interrompi. Depois, a gente vai ter 2 vezes a nota Ré, 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 e já vai ter a barrinha de novo, não vai? Então, interrompi. Depois, Lá, Lá, interrompi. Assim, eu já termino aqui o meu primeiro quadrado, não terminei? Depois a gente vem para o nosso próximo quadrado, que é quase igual. A gente tem o Mi, a barrinha, Ré, Ré. Lembrando que o Ré a gente toca na corda 2, tá? E Lá, Lá. Só que, depois desse Lá que tem no segundo quadrado, você vê que você tem um underline ali? Esse underline é um sinalzinho que eu inventei aqui para a gente ficar mais fácil a sua compreensão, que é para você alongar a nota. Você não vai pausar logo que você tocar, né? Você viu que nas outras eu já pausei assim que eu toquei. Você vai deixar o Lá soar então um pouquinho mais. Lá, Lá, a segunda nota você deixa ela soar um pouco, e aí sim você vê a barrinha, certo? Lembrando que alguns sinais eu coloquei aqui não são sinais da teoria musical, mas são sinais para facilitar a sua compreensão para você tocar já essa música de primeira, tá bom? Um outro detalhe aqui antes da gente partir para a nossa música e tocar ela. Você vê que você tem 2 barrinhas no começo aqui, antes do primeiro quadrado. Uma barrinha mais grossinha, uma mais fininha, depois lá no final do segundo quadrado, de novo essas barrinhas com 2 pontinhos. Essas barras, elas são da teoria musical, certo? Elas são chamadas de barras de repetição. E você vê que em cima dessa barra tem o número 4. Então quer dizer que você vai tocar esses 2 quadradinhos 4 vezes. Quando você chegou no final do segundo, você volta até que você consiga tocar 4 vezes esse mapa da música que eu coloquei aqui para você, certo? Eu vou tocar a música, então, um pouco mais lenta do que a original, para você conseguir acompanhar, e depois eu vou tocar com playback, tá? Playback que eu fiz especialmente para você tocar junto com uma guitarra, uma bateria, para você sentir realmente o que é você tocar numa banda, ok? Então vamos lá, bem devagar, ó. Mi, pausa, Ré, Ré, pausa, Lá, Lá, pausa. Aí a gente já terminou o primeiro quadrado, certo? Vamos pro próximo. Mi, pausa, Ré, Ré, pausa, Lá, Lá. E deixa soar um pouquinho, pausou. Lembrando que a mão esquerda você não precisa atacar, dar digamos, um tapa no instrumento, certo? É só você colocar a mão por cima da corda que ela já para de soar, ok? Você vai usar muito essa técnica ainda, principalmente em músicas mais avançadas. Vamos tocar com playback agora, então? 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Você percebeu aqui que eu contei 8 vezes antes de começar a música, certo? Então a bateria, igual na música original, né? Faz 8 tempos antes de você começar a música, ok? Outra coisa, a música não está inteira, ok? A gente vai aqui na primeira aula fazer essa iniciação para você já conseguir tocar alguma coisa. Com o tempo você vai acrescentando elementos dessa música, beleza?
Então, outra coisa que eu queria falar aqui para encerrar essa aula, você encontra nos exercícios o playback mais lento e o playback da forma com que eu toquei também, certo? Para você já se sentir tocando mesmo no AC/DC, certo? Então, eu me despeço por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se encontra na próxima, ok?